Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 17. Nós estamos, aos domingos, pregando na carta de Paulo aos Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos. E aqui nós chegamos nesse capítulo 2, no versículo 17, numa parte na qual Paulo vai direcionar a sua fala para toda a igreja, mas também para os judeus. Roma era uma cidade cosmopolitana, uma cidade tinha pessoas do mundo inteiro, e os judeus eram um povo espalhado, desde que foram dispersos na diáspora, se espalhou pelo mundo inteiro, e havia então muitos judeus em Roma. Então Paulo vai falar, está escrevendo para a igreja de Roma, e ele tem uma fala que vai pegar diretamente com aqueles que eram judeus, mas faziam parte da igreja do Senhor Jesus ali em Roma. Então, capítulo 2, a partir do versículo 17, nos diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, o que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nosso Deus amado, nós lemos a Tua palavra, Deus, e estamos rogando que o Senhor nos ilumine, o Senhor nos esclareça, dê crescimento a cada um de nós. Tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra para que tenhamos uma fé verdadeira. Precisamos ouvir a sua voz pela tua palavra, Deus. Precisamos de conhecer o teu caráter, quem o Senhor é, para que em conhecendo a ti, as tuas promessas, o teu agir, nós tenhamos uma vida de temor do Senhor, uma vida de dependência, de confiança no Senhor. Portanto, nos edifique, nos ensine, e declaramos a nossa dependência da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que o Teu povo seja edificado, para que almas sejam salvas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, no domingo passado, nós vimos que cada um de nós tem aquilo que nós chamamos de consciência, ou seja, a noção de como devemos nos governar, de como devemos nos comportar. Deus colocou isso no nosso íntimo. Nós sabemos muito bem quando fazemos alguma coisa certa ou quando fazemos alguma coisa errada. E isso não é uma questão de moralidade legalista, pois a moralidade de uma sociedade, ela pode mudar conforme a maioria achar conveniente. É uma coisa que os outros acham que deve ser, e se a maioria acha que deve ser, eles acham dessa forma. Então a moralidade ela pode mudar de nação para nação, mas no caso aqui nós não estamos falando disso, estamos tratando, quando a Bíblia fala que Deus colocou os valores no nosso coração, trata-se então de valores inerentes ao coração do homem, é aquilo que tem sido chamado pelos homens de ética. A ética é diferente da moral. A moral pode variar, mas a ética não. A ética são os valores intrínsecos, é aquilo que permanece no íntimo da pessoa. Podemos dizer que é um conjunto de princípios que orienta o comportamento humano em busca de
valores universais como justiça, honestidade e respeito. E esses princípios estão arraigados em cada um de nós. E como disse um certo filósofo chamado René Descartes, que era um filósofo e matemático, ele disse cogito ergo sum, que são palavras latinas que querem dizer penso, portanto, sou. Ou penso, logo existo. E isso corresponde a dizer o seguinte: eu tenho consciência da realidade à minha volta. Eu penso, eu entendo, eu tenho uma concepção do mundo à minha volta. Eu tenho também noção das consequências das minhas ações. Eu não sou uma ideia, um pensamento solto, eu não sou uma teoria, uma concepção abstrata, mas eu sou uma pessoa, eu sou um agente moral, eu sou um ser que pratica aquilo que pensa, aquilo que planeja. Então, eu sou responsável pelas consequências daquilo que eu faço. Não é obra do acaso. Eu planejo e eu então vou e executo aquela ação. E assim, meus irmãos, mesmo que a nossa natureza humana tenha sido corrompida pelo pecado, e foi mesmo, ainda assim, os valores, as noções do certo e do errado continuam no nosso ser. Ainda que nos tornamos escravos do pecado, e Paulo diz que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, somos inclinados a fazer o mal muitas vezes. No entanto, se praticamos o mal, praticamos com a consciência de que aquilo é mal. Temos no nosso íntimo uma noção correta do que é certo e do que é errado, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 2, nesse mesmo capítulo, mantenha a sua Bíblia aberta, Romanos 2, nos versículos 14 e 15, se você olhar aí, você irá ver que esse texto nos diz que cada um de nós tem a lei gravada no seu coração. Deus colocou no seu íntimo a noção do certo e do errado. Ele gravou isso no coração de cada um de nós. E se decidimos fazer o mal, planejamos isso e tomamos uma decisão consciente. E consoante a isso, com respeito a isso, Romanos 14, 12 vai nos dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um é uma pessoa consciente, responsável, e no dia da prestação de contas, estaremos diante de Deus e prestaremos contas do que foi a nossa vida, das escolhas, das decisões que nós tomamos. De maneira, então, que nós somos seres pensantes, seres conscientes das consequências dos nossos atos. E quando nós reclamamos de uma determinada situação na vida, quando nós reclamamos de um tratamento injusto que nós recebemos, o que nós estamos evidenciando com essa reclamação nossa? Nós estamos mostrando, meus irmãos, com isso, que nós sabemos como as coisas devem ser. Tanto é que a pessoa agiu errado comigo e eu fiquei bravo com ela, eu fiquei triste e julguei a atitude dela. E se eu tenho essa capacidade de avaliar as ações das pessoas, é porque eu tenho uma noção bem clara de como eu também devo me comportar. Sabemos disso. E isso, de certa maneira, isso nos deixa sem desculpa quando nós fazemos alguma coisa errada. E por isso, ao acusar os outros, meus irmãos, pelas suas atitudes erradas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos concordando que o juízo de Deus sobre nós, ele é correto. Estamos dizendo que a nossa condenação diante da justiça de Deus é com sentido, não é sem sentido, não. Porque quando nós julgamos a ação dos outros e dizemos que está errado, mas ao mesmo tempo nós nos inclinamos a praticar as mesmas coisas que eles praticam errado, então nós estamos dizendo para Deus, quando praticamos errado, Deus, o Senhor tem razão de me condenar, porque eu sei muito bem o que é certo e o que é errado, mas ainda assim eu pratico aquilo que eu não devo praticar. E aqui então nessa parte do texto, o apóstolo Paulo, ele está mirando quem? O apóstolo Paulo está mirando aqui os legalistas. Ele está olhando e com a intenção de atingir aquelas pessoas que se acham melhores do que os outros, aquelas pessoas que enxergam um cisco no olho dos outros, mas não conseguem admitir um cabo de vassoura no seu olho, como disse Jesus. Tem atitudes piores do que os outros, mas quando alguém comete alguma coisa contra elas, elas enxergam e acusam e condenam as outras pessoas.
mas não conseguem admitir os seus próprios erros. Não significa que nós não podemos fazer juízo de valores, que nós não podemos julgar a ação dos outros. Temos que julgar. Não é? Quando Jesus disse que não devemos julgar para não sermos julgados, mas é o juízo temerário. É um juízo, muitas vezes, sem necessidade, uma acusação sem necessidade. Agora, não significa que nós vamos engolir todas as atitudes das pessoas. Deus colocou em nós a noção do certo e do errado, e nós temos que exercer juízo, sim. Até mesmo para sabermos com quem devemos andar ou não. Se não fosse assim, nós não poderíamos nos separar daqueles que andam errado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos. Diz o texto ali, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Como é que eu vou saber que a pessoa é uma má companhia? Se eu fizer um juízo de valores, eu tenho que julgar as atitudes daquelas pessoas. Então, nós devemos sim fazer juízo. E Paulo, então, aqui está olhando para essas pessoas que conseguem julgar os outros, mas não conseguem fazer juízo das suas próprias ações. E, especificamente, ele está falando com quem? Ele está falando, meus irmãos, com os judeus legalistas, que julgavam a si mesmos boas pessoas, que julgavam a si mesmos justos e se achavam no direito de condenar os outros. Por quê? Porque os outros não conheciam a lei, não tinham a lei, mas eles eram especiais, eram judeus, e eles tinham a lei de Deus com eles. E por isso pensavam que, por conhecer a lei, eles eram um povo correto, justo. Simplesmente porque eu pertenço à Igreja Batista, então está tudo certo comigo, né? Vamos trazer para o nosso lado a coisa aqui, né? Em vez de falar dos outros, vamos falar de nós. Achavam, então, porque eu faço parte daquele grupo lá, daquela elite lá, então está tudo bem comigo. Esse era o pensamento dos judeus, e Paulo, então, está chamando a atenção deles para que eles não permanecessem nessa atitude equivocada. Nos versos, então, 17 e 18, ele diz exatamente isso. Tu que tens por sobrenome judeus, repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei. Então, eles tinham para si que era um povo separado, um povo diferente, porque tinham a lei. Agora veja como Paulo descreve a visão que esses judeus tinham de si mesmos. E não é uma forma positiva que Paulo descreve, não. Versículos 19 e 20, olha como Paulo diz aqui. Confias que és guias do cego. Vocês estão dizendo que vocês são guias dos cegos. Vocês estão dizendo também que vocês são luz daqueles que estão em trevas. Vocês estão dizendo que vocês são os caras, né? Vocês são os conhecedores da verdade, os dominadores, então, da palavra. Versículo 20, instrutor dos tolos, instrutor dos nécios, mestre de crianças, vocês são os pedagogos, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Vocês, então, acham que vocês estão com a bola toda. Mas havia um problema com esse povo, que era realmente um povo que tinha recebido a direção de Deus, que era um povo que foi chamado para ser, sim, um povo santo, um povo separado, chamado para ser um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal, uma nação que iria ensinar o caminho do Senhor para a humanidade. Eles foram chamados para isso, mas havia um problema com eles, conforme o apóstolo Paulo mostra aqui. Qual era? Eles viviam aquela filosofia do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós podemos mandar e dizer o que vocês têm que fazer, mas vocês não têm que ficar preocupados com aquilo que nós estamos fazendo, não. Era essa a ideia. E, na verdade, nas palavras do apóstolo Paulo, eles tinham tanta culpa no cartório como os demais. Eram tão culpados como os gentios. Se achavam melhores do que os gentios porque eles tinham conhecimento da lei. Achavam que a situação deles estava resolvida porque eles conheciam a palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo nos coloca na situação de perdidos e igualmente culpados. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versos 21 a 23, ele diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, eles viviam uma vida dupla.
E nós corremos o mesmo risco, meus irmãos. Pertencemos à igreja, dizemos que continuamos a palavra está na nossa boca, a glória, aleluia, sai da nossa boca, sai tantas coisas de nós, mas o nosso exterior corresponde ao nosso interior. Há coerência quando nós dizemos que nós somos povo de Deus? O que as pessoas que não conhecem a Deus enxergam em nós? Se nós, povo de Deus, temos que ser a única Bíblia que muitos irão ler, porque é isso que dizem, né? Muitas vezes o crente é a única Bíblia que as pessoas irão ler. Como assim? O crente é a única Bíblia que as pessoas irão ler? Porque olha, você pode perguntar, muita gente não sabe nada da Bíblia, não conhece nada das Escrituras. Mas se nós falamos que conhecemos as Escrituras, como os judeus estão sendo citados aqui, e nós andamos numa vida torta, como é que as pessoas irão conhecer Deus? Como é que elas irão ter algum referencial em nós? O apóstolo Paulo diz que o crente tem que ser um luzeiro no meio de uma geração corrompida e perversa. O mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. Quem irá iluminar as trevas? Quem irá trazer significado para as inúmeras pessoas que estão se perdendo, tirando a própria vida porque não encontram um propósito para viver? Quem? Quem irá fazer isso? A quem foi dado esse privilégio e essa responsabilidade de ser luz do mundo e sal da terra? Aqueles que hoje estão dizendo que pertencem a Jesus. Aqueles que hoje estão dizendo que são igreja do Senhor. Mas aqui nós encontramos no texto um povo que outrora foi o povo chamado por Deus para fazer esse mesmo trabalho. Não que Deus desistiu dos judeus, Deus ainda tem um plano para os judeus no futuro, mas nesse exato momento, a igreja é a nação sacerdotal. A igreja é o povo sacerdotal, a raça eleita, aqueles que foram chamados para testemunhar da luz, para radiar a luz de Cristo no meio de um mundo em trevas. Mas os judeus, que se achavam muitas coisas, quando Paulo vai mostrar aqui, eles simplesmente se achavam, mas não eram nada. Muitas vezes Jesus se dirigiu a esses judeus, que eram muitas vezes líderes religiosos, conhecedores das Escrituras, como fariseus hipócritas. E disse que eles eram como sepulcro caiado. Que coisa ruim isso, não é? Isso é uma coisa muito ruim. Você sabe por que significa isso? Talvez você não sabe, sepulcro caiado. O sepulcro é uma sepultura. Você pode pintar uma sepultura, caiado quer dizer caiado, passado um cal, né? Ficou bonitinha, ficou maravilhosa. Você faz uma casinha, tem tantas coisas bonitas lá, um castelo lá no cemitério, e por fora é aquela coisa revestida de mármore, linda, maravilhosa, melhor do que a casa de muita gente aí. Mas lá dentro é uma podridão só. Lá dentro da gaveta, você nem quer puxar aquela gaveta lá, porque é uma coisa podre. Jesus comparou aquele que tem uma vida religiosa, mas a sua religião, a sua vida exterior não corresponde à sua religiosidade. Jesus comparou isso a realmente um sepulcro caiado. Chamou então de hipocrisia. E aqueles então judeus que se achavam assim, aqueles que iriam iluminar as trevas, eram pessoas cheias de culpas. E essa dualidade, essa hipocrisia religiosa, ela se tornava então um empecilho para que os gentios, as pessoas que não conheciam a Deus, viessem a ter um verdadeiro interesse pelo Senhor. Já parou para pensar nisso? A atitude incoerente deles impedia que as pessoas conhecessem a Deus. Agora, quando eu olho para mim, eu falo que eu conheço a Deus, eu falo que eu sou um crente no Senhor Jesus, que eu ando com Jesus, mas no meu dia a dia, quem sou eu? E se as pessoas enxergarem que eu sou uma pedra de tropeço, e eu sou aquela pessoa que estou na porta de entrada do reino de Deus, e não entro para ter um compromisso verdadeiro com Deus, e não deixo também ninguém entrar. Toda pessoa que chega na porta, eu dou uma rasteira nele, dou um calço nele, eu confundo aquela pessoa. Eu mostro para ele não o que é ser um crente, mas o que não é ser um crente. E ele olha para a minha vida, ele passa a ter nojo de falsidade, nojo de hipocrisia religiosa. Já pensou que coisa triste? É o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que ele fala no versículo 24. Leia comigo no versículo 24, ele diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, incrédulos, aqueles que não conheciam Deus, por causa de quem? Por causa de vós. Vós quem? Os religiosos aqui, que no caso eram os judeus. Mas nós estamos olhando para nós e aplicando isso para as nossas vidas também, como crentes no Senhor Jesus. Será
Isso é muito sério, meus irmãos. Eu tenho o privilégio de ser sal da terra e luz do mundo. Eu tenho o privilégio de apontar o caminho da salvação para as pessoas, de dizer para eles, venha comigo, rapaz, eu sei para onde eu estou indo. Houve um tempo que eu era perdido, sem noção da realidade, sem saber a razão da minha criação, sem saber de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, nem para onde eu estava indo. Mas agora eu sei essas coisas, eu sei a resposta para essas perguntas. Eu tenho um compromisso com o amor de Deus, eu sou amado por Deus, eu estou satisfeito pelo amor de Deus, caminhe comigo. E eu vou mostrar para você o que é uma vida com Deus, qual é a razão da existência. O mundo carece disso. Mas ao contrário disso, ao invés de aproveitar esse privilégio que me foi dado, eu vivo uma farsa, eu vivo uma mentira. Eu faço de conta que sou aquilo que eu não estou interessado a ser. Eu faço de conta que sou discípulo de Jesus quando eu nem quero saber os ensinos de Jesus, não quero andar com Ele, não quero prestar atenção na sua palavra, não quero ler a sua palavra. No máximo que eu faço é pegar na Bíblia quando eu venho domingo para a igreja. E acho que está bom, e acho que é o bastante, que é o suficiente. Irmãos, se essa for a nossa verdade, que tipo de pessoas nós iremos ser? De fato e de verdade, o que nós seremos, se essa for a nossa realidade? É possível nós sermos amigos de uma pessoa se nós não andarmos com ela, se nós não conversarmos com ela, se nós não ouvirmos a sua voz, se nós não escutarmos os seus conselhos? Não é possível, não é possível. Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, foi justificado pela fé, e fé é confiança. E para confiar em alguém, a gente precisa de conhecer aquela pessoa, tem que andar com aquela pessoa, tem que comer um saco de sal com ela, como diz aí. Quer saber quem é a pessoa? Coma um saco de sal com ela. Por quê? Não vai comer de uma vez. É porque um saco de sal você vai demorar 1 ano para comer, não é mesmo? É sinal que você vai gastar tempo andando com aquela pessoa, convivendo com ela, comendo com ela, conhecendo o caráter daquela pessoa. Assim é com Deus. Você precisa andar com Deus. E você não anda com Deus se você não lê a Bíblia. Não se engane, se você não lê a Bíblia e se você não ora, não adianta vir na igreja, não adianta nada. Não adianta fazer promessa, jejum, não adianta nada disso. Nada vai substituir. Essa é a verdadeira comunhão com Deus. Porque você não conhece Deus sem a Bíblia. Não conhece Deus sem a vida de oração. Pela vida de oração, o Espírito de Deus sensibiliza você, você lança sobre o Senhor as suas ansiedades, as suas angústias, você conta a Ele o que passa na sua vida, você confessa os seus pecados, você se submete humildemente ao Senhor, o Espírito de Deus visita você, apesar de que Ele habita em nós, mas Ele fala aos nossos corações ali naquele tempo, nós choramos, nós nos quebrantamos diante de Deus, e nós nos prostramos diante do Senhor, submetemos a nossa vida a Ele, e é assim então que nós somos transformados. E assim aquilo que em nós é hipocrisia vai se tornando verdade. Nós vamos sendo mudados, não para impressionar ninguém, não para dar uma boa impressão para ninguém, para mostrar para alguém que nós somos crentes, nada disso, mas uma consequência do andar com Deus. As coisas vão acontecendo, é igual a Moisés. Moisés subiu no monte, passou 40 dias na presença de Deus, em comunhão com Deus. E quando ele desceu de lá, aconteceu algo com ele que ele não sabia, mas os outros sabiam. O que estava acontecendo com Moisés? O seu rosto brilhava. O rosto dele brilhava, porque ele passou tempos diante da glória de Deus, da presença do Senhor. O mesmo acontece com o crente. O seu caráter muda, o seu comportamento muda, as suas ações mudam. Você é revestido de uma bondade, de um amor, de uma alegria, de uma paz, que vem do Espírito de Deus. Do contrário, a gente fica disfarçando, fazendo de conta que não é, querendo dar uma boa impressão, cuidando mais da nossa reputação, mas o caráter não corresponde. E aí a gente fica só com o cartão de visita. É muito ruim quando você tem um livro cuja capa é maravilhosa, a capa te estimula a querer comprar aquele livro, e você compra aquele livro com a boa vontade, quando você começa a ler é uma porcaria. É uma propaganda enganosa? Nós não podemos aceitar isso. Não podemos, porque esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, 19 diz que nós podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Precisamos ousar entrar na presença de Deus. O caminho está aberto pelo sangue de Jesus. E se somos convertidos a Jesus, temos liberdade de entrar na presença de Deus, meus irmãos. E quando nós entramos na presença de Deus e nos prostramos diante de Deus, nós começamos a ter experiências como Isaías teve. Quando a glória de Deus se revelou a Isaías, Isaías se prostra e diz: ai de mim, Senhor, que sou um pecador. Parou de ver os defeitos dos outros. Parou de ficar julgando e condenando os outros. E ele então não tinha mais tempo para os outros, porque agora era só ele e Deus. E na presença de Deus só tinha um pecador, ele.
E ele disse: ai de mim que sou um pecador, ai de mim. E ele sai de lá abençoado, meus irmãos. Ele sai de lá enviado por Deus. Porque quando ele se prostra diante de Deus, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E agora, quebrantado, prostrado diante de Deus, sem hipocrisia religiosa, Isaías está pronto para ser enviado. E é o que acontece, meus irmãos, com todo aquele que se quebranta diante do Senhor. Ele não fica dando mau testemunho, como diz o verso 24 aqui. Então, esse verso 24 e essas palavras de Paulo em relação aos judeus, que se achavam muita coisa, mas não eram, isso nos leva a pensar, meus irmãos, na responsabilidade que nós temos como crente diante de Deus e diante dos incrédulos, pois nós fomos chamados por Jesus para ser o sal e a terra. Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. De maneira que, se nos tempos passados, como falamos, Israel era a nação que apontava para Deus, hoje, quem são aqueles que são chamados para apontar para Deus, para dizer: eu conheço Deus, venha comigo que eu vou te apresentar quem Deus é. Quem é esse povo hoje? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, se você abrir ali o texto, se você ler a partir do versículo 17, você vai encontrar o Senhor dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos transformou nos seus embaixadores, de maneira que nós somos embaixadores de Deus, como se Deus, através de nós, clamasse um mundo que se reconcilie, e nós estamos chamando vocês para se reconciliar. Então, o texto ali vai dizer que nós somos chamados para colocar para as pessoas a palavra da reconciliação, palavra que Deus colocou em nós, palavra da salvação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. É nosso, é privilégio nosso. Você tem um tremendo privilégio, como crente no Senhor. Você não é qualquer coisa. O problema nosso, muitas vezes, é falta de identidade. Não sabemos o nosso papel, não sabemos o nosso valor, não sabemos o amor que temos, e então nos misturamos com o mundo, pedindo esmolas de amor ao mundo, fazendo tudo que o mundo faz, porque a vida está vazia, a vida está sem graça. A vida está sem graça, eu vou para Chite sem festa. Vai caçar o que lá, rapaz? Mas o que lá? Perdeu o que naquele lugar? Alguém que quer um compromisso com a vida santa, o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Eu não estou proibindo ninguém de nada aqui, irmãos. Estou dizendo para você que você tem mais o que fazer. Eu tenho coisas melhores, não estou dizendo, eu tenho coisas melhores do que fazer. Vou perder meu tempo com aquilo lá. Agora, se você quer ir, é problema seu. Mas estou dizendo para você que o crente, quando ele está na presença de Deus, ele tem coisas melhores para fazer. Está entendendo isso? Ele tem mais o que fazer. Ele tem tanta coisa, ele está diante do Senhor, ele está contemplando a beleza do caráter de Deus. Então, ele tem um dono, ele sabe a quem ele pertence, ele tem convicção de que ele é amado, ele não tem sentimento de inferioridade, se achando pior do que os outros, se medindo, se comparando com os outros, querendo se produzir para impressionar os outros. Ele não está preocupado com isso. Ele se arruma para não ver desorganizado, mas não no sentido de competição besta, de quem é mais bonito do que os outros, nada disso. Ele sabe que ele não vale mais do que ninguém, mas não vale menos do que ninguém. Ele conhece o valor dele porque o valor dele está na cruz. Ali ele sabe quanto ele vale. Ali Deus pagou por nós um alto preço, o sangue do seu Filho Jesus. E aqueles que estão sem convicção de valor precisam de olhar para a cruz. Nenhum ser humano vai convencer você do seu valor. Você pode fazer tudo para impressionar as pessoas. E qualquer recompensa que você receber das pessoas não será suficiente para satisfazer o seu coração, para dar a você convicção de que você tem valor. A única coisa que pode trazer convicção do seu valor é o preço que Jesus pagou por você na cruz. Ele deu a própria vida dele. Ele morreu por você. Deus provou que ama você. Então, só na cruz nós encontramos convicção do nosso valor, meus irmãos. Então, nós, como povo de Deus, somos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para sermos esse povo reconciliador. Nós temos um grande privilégio. O texto ainda vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. Isso está aqui na Bíblia. Quem crê em Jesus Cristo, se arrepende dos pecados e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa a ser um embaixador de Deus na face da terra. É aquele que vai revelar ao mundo a glória de Deus. Mas para isso, ele precisa ter interesse por essa glória. E quando ele começar a caminhar com Deus, a glória de Deus vai refletir nessa pessoa e ela vai
resplandecer o caráter de Deus. Fomos criados para esse fim, por isso fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós ficamos desfigurados pelo pecado. Mas quando nós andamos em santidade, Deus vai resgatando em nós essa identidade primária, essa identidade inicial, de imagem e semelhança de Deus. Ele vai nos transformando para sermos conforme Jesus é. E sem perceber, aquele brilho que estava apagado começa a voltar. E nós começamos a resplandecer o caráter de Cristo pelas nossas ações, pela bondade, pelo amor, que não é glória nossa, mas é fruto do Espírito de Deus, é glória para Deus. Porque não é nós que produzimos isso em nós mesmos, mas é o Senhor que produz em nós. Então, somos chamados para esse papel, meus irmãos. Mas quando, ao contrário disso, nós nos revestimos de uma aparência religiosa no domingo, a gente vira um santarrão, né? Mas na segunda-feira, quando saímos aqui, começamos a semana, nós nem sequer olhamos para a pessoa que está no ponto de ônibus, que estava na igreja, sabemos quem ela é e nem cumprimentamos, nem damos confiança para ela, para essa pessoa. Quando somos egoístas na fila do lanche, agora é o lanche, pega o prato e corre na frente das crianças, corre na frente dos mais velhos. Quando nós temos atitudes dessa maneira, quando nós não somos voluntários para ajudar as pessoas, quando nós não damos lugar aos mais velhos lá no ônibus, quando nós estamos tão somente voltados para nós mesmos, quando nós somos antipáticos lá no trabalho, ninguém gosta da gente, não é porque a gente é crente, não, porque é chato de galocha, né? Porque é um mesquinho, é egoísta. E quando nós falamos que somos uma coisa, mas a nossa vida mostra outra, somos fofoqueiros, somos imorais, ficamos disputando lugar com os outros, querendo puxar o tapete dos outros para a gente crescer e ser promovido. Quando agimos dessa forma, o que nós fazemos? O que isso faz? A nossa atitude faz? Isso se torna, meus irmãos, um balde de água fria para aqueles que estão começando a vir à igreja, que estão achando que aqui tem gente séria, que achando que aqui tem gente comprometida com Deus, que estão querendo referenciais para a sua vida e buscando referenciais em quem? Em quem eles deveriam procurar referenciais? Eles estão errados em procurar referencial na igreja? Não estão, não. Porque Jesus disse que o povo da igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Então o povo da igreja tem que ter essa responsabilidade, a mesma responsabilidade que Paulo teve. Paulo era igual a nós, discípulo de Jesus, e ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a mesma responsabilidade de cada crente. Você quer ser um crente em Jesus Cristo? Pesem bem a sua responsabilidade. Porque não seja meia boca, porque ser meia boca não vale a pena. Você nem vai cair na gandaia e desfrutar do mundo e nem vai viver intensamente a vida cristã. Então você tem que pensar que decisão você vai tomar realmente. Porque você é chamado para ter uma honra. Ser um cristão é um lugar de honra, é um privilégio. Não é um fardo de obrigação religiosa, não. É realmente um andar com Deus. E aqui, então, as pessoas chegam querendo encontrar referenciais para a sua vida e acabam não encontrando. Ou muitas vezes, essa pessoa estava prestando atenção em você, lá no trabalho, na escola, na sua vizinhança, estava se achegando a você, querendo encontrar um apoio, querendo encontrar uma orientação, mas viu você com uma atitude errada no dia a dia e ficou decepcionado. Jesus, então, chama esses religiosos de hipócritas. Lembremos, meus irmãos, que ainda que a pessoa incrédula, ela não tenha o Espírito Santo habitando em sua vida, e não tem mesmo, o Espírito Santo de Deus habita naqueles que um dia creem em Jesus Cristo, seus pecados são perdoados, e o Espírito passa a habitar nela. E é o Espírito que dá discernimento, mas ainda que o incrédulo não tenha o Espírito Santo, assim como nós, ele tem o quê? Ele tem a consciência daquilo que é o que deve ser uma vida regida pelos princípios de Deus. Ele tem noção do certo e do errado. Agora, se nós dissermos que nós somos salvos por Jesus, dissermos que nós temos segurança da nossa salvação, mas se nós vivemos de maneira mesquinha, de maneira egoísta, carrancudos, vingativos, indecentes, sem bondade, sem amor, inconstantes, altos e baixos, sem santidade, sem interesse pela vida santa, o que essas pessoas irão dizer de nós que falamos que somos crentes? O que elas vão pensar? Por esta razão que Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27, ele disse assim, olha o que ele fala: subjugo o meu corpo. Olha o que ele, eu não me deixo à vontade, eu não deixo a minha natureza humana solta para fazer tudo que vem na minha cabeça. O que importa é ouvir a voz do coração. Não, o coração é enganoso. Paulo não se entregava aos seus desejos, às suas paixões, às suas vaidades, porque ele sabia o fim desse caminho, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte, tudo aquilo que contraria a Deus.
vai trazer destruição. Então Paulo dizia, subjugo o meu corpo e reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Eu cuido da minha vida, eu cuido do meu dia a dia, para que eu tenha autoridade para pregar para as outras pessoas. Caso contrário, o que eu vou poder dizer se eu sou igual aos outros? Se eu sou crente só dentro da igreja, mas lá fora eu vivo uma vida toda atrapalhada. Não pode ser assim. Paulo, então, está chamando a atenção e mostrando para aquelas pessoas que diziam ser alguma coisa, mas olha o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que são uma coisa, mas que, na verdade, não são. E com isso, vocês estão sendo uma pedra de tropeço. As pessoas, seus funcionários, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de aula, os seus alunos, o que eles estão enxergando em você que venha atraí-los para a presença do Senhor, para querer andar junto com você, frequentar a mesma igreja que você frequenta? O quê? Então, assim, nos versos 25 a 28, Paulo fala exatamente de coerência. Está chamando aquele povo para um viver coerente, e ele chama a atenção daqueles que se vangloriavam por ser judeus, se diziam que eram povo de Deus, mas cujas obras não davam evidência disso. Por isso, no verso 25, ele diz exatamente isso. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. A sua religiosidade tem valor se você for obediente, se as suas obras corresponderem à sua fé. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. A sua religiosidade foi para a lata do lixo. Isso não vale nada. As pessoas vão dizer que você é um falso. Um falso. O que é isso que ele está dizendo aqui, circuncisão? É bom esclarecer aqui. A palavra circuncisão quer dizer uma cisão em círculo. Cisão é um corte em círculo, que conforme Gênesis 17:11, era uma cirurgia feita no órgão genital masculino, e essa cirurgia representava a aliança do judeu com Deus. Então, todo filho homem, ele tinha que, no 8º dia, filho do judeu, fazer essa operação, chamada hoje fimose, que era um sinal de que esse era parte de um povo que tinha uma aliança com Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não adianta nada vocês dizerem que vocês são circuncidados, que você tem aliança com Deus, mas a vida de vocês é uma vida torta, que não mostra que vocês amam a Deus, que vocês têm compromisso, que vocês vivem na presença do Senhor. Então, Paulo está com isso dizendo que a circuncisão sozinha, por si mesma, não tinha valor, era uma mera aparência religiosa. Agora, meus irmãos, assim como foi a circuncisão, é o batismo hoje. Para eles, o sinal do compromisso deles com Deus, da iniciação na presença de Deus, era a circuncisão. Para nós, um sinal que nós temos é o sinal do batismo, porque o batismo, o que é para nós? O batismo é uma representação externa de algo que se supõe que aconteceu no interior da pessoa. Quando alguém se batiza, não batiza para ser salva, para os pecados serem lavados, mas ela batiza dizendo que os seus pecados já foram lavados pelo quê? Não pela água do batismo, mas já foram lavados pelo sangue de Jesus. Elas estão se batizando para dizer, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, e aqui no batismo eu estou dizendo publicamente que eu não tenho vergonha dele. O batismo é uma pública profissão de fé, uma declaração para todo mundo, dizer, eu sou de Jesus, aleluia, eu pertenço a Ele, eu creio no que Ele fez por mim na cruz, e por isso eu me identifico com a morte e a ressurreição de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para a minha salvação, e eu morri para este mundo de pecados, e eu renasci para uma nova vida, para andar com Deus. É isso que a pessoa que é batizada está dizendo, quando ela se submete ao batismo. Ela está declarando para o mundo que ela pertence a Deus. Mas entre você declarar uma coisa e viver aquilo, há realmente uma grande diferença. E nós dizemos isso porque há pessoas batizadas, e com tristeza devemos dizer isso, e cada um deve julgar a si mesmo. Há pessoas batizadas, meus irmãos, cujas vidas não glorificam a Deus. Não servem de sinal apontando para Deus, não apontam para Deus, não refletem a glória de Deus. E assim, a exemplo desses judeus legalistas aqui de Romanos, essas pessoas apenas confundem os demais quando dizem que são cristãs.
Quando você fala que você é cristão, você tem que lavar a sua boca e pensar no peso dessa palavra. Você está dizendo que você é cristão, você está dizendo que você é um representante de Deus na terra, que você sabe o caminho do céu, e você está chamando as pessoas para olharem para você. Venha comigo, que você vai terminar lá nos céus, porque eu sei para onde que eu estou indo. Eu criei em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for dele. Ele diz, crê em mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. São palavras de Jesus. Eu estou crendo nele para a salvação. Crie e continue crendo nele. A evidência de que eu crio é que eu continuo crendo. Continuo agarrado nele. Continuo andando com ele. Não há para quem eu correr mais. É Jesus e pronto. Como Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então venha comigo. Quando nós falamos que somos crentes, estamos dizendo isso, meus irmãos. Mas será que estamos orientando pessoas ao dizer que somos crentes? Ou estamos confundindo pessoas? Isso é importante, meus queridos, porque o incrédulo, que também tem consciência do certo e errado, como já falamos, o incrédulo, ao ver as suas ações, e se essas ações não corresponderem ao que de fato se espera de um cristão, o incrédulo vai dizer o seguinte, é isto que é ser um cristão? É isso aí que é ser um crente? Estou melhor do que ele. E aí fica complicado, não é verdade? Aí fica complicado, não há ética, não há bondade, não há fidelidade, não há amor, não há gentileza, não há mansidão, só há aspereza, só há vingança, só há ódio, só há gritaria na casa da pessoa, só há confusão. Os vizinhos vão ver aquilo e vão dizer, o quê? Aí depois bate na porta dele, eu quero te convidar para os nebes lá na minha casa, né? Eu quero te convidar para a cantata de Natal. Eu vou querer o quê nessa igreja? O que ensina nesse lugar aí? Eu quero léguas de distância desse lugar aí. Você vai para lá e volta pior. O que está acontecendo com você? Então, eu estou falando isso, meus irmãos, por causa do texto. O texto nos chama para refletir sobre essas coisas. Cada texto na Bíblia traz uma mensagem e o texto aqui nos dá a oportunidade para refletirmos, então, sobre essas coisas, porque algo semelhante a isto é o que Paulo está dizendo aqui. Leia comigo nos versos 26 e 27. Olha o que ele está dizendo aqui, nesses versos 26 e 27. Se, pois, a incircuncisão, o que é isso? Aqueles que não são religiosos, aqueles que não pertenciam a Deus. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos de Deus, ou seja, aqueles que nem conhecem a Deus estão tendo uma qualidade de vida melhor do que aqueles que dizem que são de Deus, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ou seja, você está pior do que eles, né? Então, nós temos aí nesses versos 28 e 29 um tremendo alerta. Nesses versos 25 e 26, um tremendo alerta. E nos versos 28 e 29 temos também outro alerta. A pessoa que se satisfaz em viver de aparência religiosa, ela tem que se cuidar. Se eu, então, ao ouvir essa mensagem, o Espírito de Deus fala comigo, isso tem sido eu. Tenho passado anos na igreja e não mudei nada. Continuo chutando o cachorro, brigando com o marido, brigando com a esposa, gritando com meus filhos. Eu continuo a mesma pessoa. Não mudei nada. Então, como é que eu sou discípulo de Jesus? Como é que eu posso dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus? Se não mudei nada. As pessoas não enxergam mudança nenhuma em mim. E o chamado de Jesus é esse. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado de Jesus. Mas a gente diz que foi para ele, mas não muda nada. Por que não muda nada? Porque ele disse, se alguém quer vir após mim, aí vem uma paulada muito grande. Né? Qual é a paulada? Negue-se a si mesmo, você vai ter que cortar na carne. Você vai ter que negar aquelas paixões pecaminosas suas, vontade de vingar, vontade de gritar, de dar paulada nos outros, né? De pagar com a mesma moeda. Você vai ter que negar isso. Aí, porque se você não negar, você continua sendo o que você é a vida inteira. Você não entregou nada. Você não precisa de Jesus. Você está dizendo, não preciso não. Se o Senhor puder me salvar, ser o meu Salvador sem ser o meu Senhor, eu quero. Mas isso não existe. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. E se Ele não pode ser Senhor da sua vida, se você não confia nele o bastante para entregar o volante da sua vida na mão dele e deixar que Ele transforme a sua forma de viver, Ele não pode te salvar. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor.
Ele salva aqueles que nele confiam. Então, devemos lembrar, meus irmãos, que é muito perigoso a gente viver de aparência religiosa, porque se fazemos isso, devemos ter em mente, com a consciência que Deus mesmo nos deu do que é certo, do que é errado, devemos ter em mente que Deus vê o coração, Deus vê o íntimo nosso. Não adianta a gente dar uma impressão de ser alguma coisa que nós não fomos, porque Deus nos está vendo. Então devemos lembrar todos os dias que, no fim das contas, o que irá valer não é o louvor que vem das pessoas, não é o que as pessoas pensam de nós, mas é aquilo que Deus sabe de nós, sabe a respeito de nós. Olha comigo versos 28 e 29, estamos caminhando para o final. Ele diz assim: porque não é judeu, e aqui nós podemos dizer também, não é crente em Jesus Cristo, não é cristão, não é judeu o que o é exteriormente, não é crente quem é da boca para fora, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a quem que eu estou querendo agradar? E se o meu negócio, no final das contas, é com Deus, o que eu preciso é começar agora. Não importa se passou tantos anos de crente, mas eu não sou crente, mas agora eu estou percebendo que eu não sou crente. Comece agora. Deus não vai te cobrar o seu passado. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, Ele não joga na nossa cara nada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Agora, você sabe o grande mal dos nossos dias, na cristandade, no meio dos evangélicos? É que a palavra de Deus não é pregada. As pessoas vêm para a igreja não para ter compromisso com Deus. Eu digo, na maioria dos lugares está assim. Elas vêm para a igreja para ser curada, elas vêm para a igreja para ficarem prósperas financeiramente, mas não vêm aqui para ouvir o chamado de Deus, para prestar atenção no que é o compromisso com Deus, para entregar as suas vidas ao Senhor, porque esse é o chamado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, Ele fará, Ele fará. Então, irmãos, vamos concluir assim, vamos lembrar disso. Nós devemos querer agradar não a homens, com nossa aparência religiosa, mas devemos apresentar o nosso coração a Deus, que já viu tudo e que pode mudar, e Ele espera de nós um coração quebrantado e contrito. Ele diz isso: um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Deus é o coração humilde que diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai, eu não quero dar a impressão daquilo que eu não sou, mas me ajuda a andar na sua presença. Meus irmãos, a aparência religiosa não engana a Deus. Não é o falar bonito, o cantar bonito, o orar bonito que agrada a Deus. Mas o que agrada é o Senhor, é aquilo que Ele vê no fundo do coração de cada um de nós. É o andar sinceramente na presença dEle. E sinceramente quer dizer sem cera, sem máscara, sem fingimento, contando toda a nossa verdade a Ele. Deus, eu estou cheio de tentação. Eu estou tentado à pornografia, eu estou tentado a trair minha esposa, meu marido, eu estou tentado a roubá-la na firma, seja o que for. Pior que seja a sua vida, mas Deus quer ver a sua verdade, quer que você conte a sua história para Ele, porque aí Ele pode botar a mão na sua ferida, curar você. Mas enquanto nós estivermos escondendo a nossa verdade com aparência religiosa, nada irá mudar. Nós seremos uma farsa, seremos uma igreja fraca, um sal que não salga, uma luz que não ilumina, e seremos um empecilho que as pessoas possam chegar aqui. Porque quando elas chegarem aqui, encontrarem uma meia dúzia de pessoas que elas conhecem, esse cara pertence a essa igreja? É crente? Ué, mas você é crente? Eu nunca imaginei que você fosse crente. É uma pessoa que vergonha. Que vergonha a pessoa dizer para você isso aqui dentro da igreja. Mas, rapaz, eu nunca pensei que você era um crente, rapaz. O que ele está querendo dizer com isso? Você não parece que você é crente. Você tem que rever aquilo que você está dizendo, rapaz. Eu acho que você, no máximo, é um agente secreto, né? Mas você não dá aparência de ser isso, não. Então lembremos que por amor a nós, Jesus entregou a sua vida. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então Ele não está exigindo de você perfeição para vir a Ele, não. Mas está exigindo de você verdade. Está exigindo de você confissão dos seus pecados. Deixar a farsa religiosa de lado e se prostrar diante dele. Senhor, eu quero uma nova vida. Eu quero me entregar de todo o meu coração ao Senhor. Quero restaurar a minha comunhão contigo. Eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor. É o que você precisa fazer, ouvir uma mensagem de desafio, que desafia a sua vida. Então vamos lembrar disso. Vamos cantar o nosso último hino. Os irmãos podem ir chegando aqui. Lembrando disso. Por amor, Jesus entregou a sua vida. E Ele fez isso para quê? Ele fez isso, meus irmãos, para que nós pudéssemos entrar na sua santa presença, para que pudéssemos ter íntima e santa comunhão com Ele. Ele fez para esse fim. Ele não morreu na cruz simplesmente para nos livrar do fogo do inferno.
Não é isso. Ele morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos entrar na presença santa de Deus, nos encantarmos com a beleza de Deus e dizer, eu quero ser como o Senhor, Pai. Eu te conheço agora. Eu quero ser como o Senhor. E Ele, pelo seu Espírito Santo, revela pela palavra. E aí, quando realmente vamos percebendo Deus, nos prostramos, choramos diante dele, somos transformados, somos consolados e somos cheios do seu Espírito. E podemos, então, derramar, transbordar da graça de Deus sobre nós. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é Jesus falando, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que viessem a crer nele. Você está derramando, você está dando evidências que você é cheio do Espírito, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que Deus te abençoe. Se não, venha correndo para Jesus hoje mesmo. Vamos cantar, por amor, sua vida se entregou, e vamos pensar enquanto nós cantamos, será que isso entrou no meu coração? Eu entendi isso? Vamos cantar ao Senhor. Vamos ficar de pé os que puderem, se coloque de pé. Bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos te dar graça, Senhor Deus, pois o Senhor nos chama para os teus braços, ó Deus. Tu és gracioso, tu és misericordioso. A tua palavra nos ensina que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, Deus, e nós reconhecemos que é tão somente por causa da sua graça, Deus, que nós permanecemos diante do Senhor. Sabemos o quão falho nós somos, ó Deus, mas estamos pedindo a Ti, não permitas que nós venhamos nos apoiarmos nessa declaração de que somos falhos para continuarmos com a vida de pecado, ó Deus. Não permita que nós sejamos tolos a esse ponto. O Senhor é aquele que nos dá a vitória contra o pecado. O Senhor é aquele que nos dá a libertação, que quando buscamos a Tua face, Senhor, o Senhor tem nos dito, Senhor Deus, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Que nós queiramos mais da Sua presença, Senhor Deus, que queiramos contemplar mais a Sua glória, que queiramos ser mais tomados pelo Espírito do Senhor, ser mais usados e ousados neste mundo, ó Deus, que possamos ser bênção na vida daqueles que estão perdidos, Pai.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos interessarmos pela Tua beleza, pela Sua santidade, Senhor. Aproveitarmos, Deus, da Sua companhia, bendita companhia. Que possamos ser um povo que busca a Tua face e sejamos assim um povo avivado para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Pedimos agora, Pai, que leve cada um de nós para os nossos lares, debaixo da Sua bênção e da Sua proteção. E oramos assim, então, que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua igreja aqui e a sua igreja espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém.